A paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 20, que nos diz o seguinte: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amados e amadas em Cristo Jesus, aqui no texto que nós lemos encontra-se inserido em um contexto maior que vai falar sobre a dura peleja que ia enfrentar a Josafá, que era rei de Judá, rei do Reino do Sul, ali de Israel. Para os irmãos entenderem melhor, Reino do Sul, Reino do Norte, após a morte de Salomão, filho de Saul, o reino de Israel fora dividido em dois. 10 tribos compunham o reino do norte, e 2 tribos apenas e somente compunham o reino do sul, que era Judá e Benjamim. Tinham grande importância porque Jerusalém era a capital de Judá, E Jerusalém até hoje, ainda que não reconhecida internacionalmente, mas é como se fosse para os hebreus a capital de Israel. Jerusalém tem uma importância muito grande para o povo hebreu e também para as três religiões monoteístas, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Amados e amadas em Cristo Jesus, e Josafá era rei do Reino do Sul, Judá e Benjamim. E certa feita, 3 nações, conforme o versículo 10 de 2 Crônicas 20, 3 nações propuseram guerra contra Josafá e contra o Reino do Sul, que foram a nação de Amon, os amonitas, os moabitas e também aqueles que habitavam nas montanhas de Seir, os habitantes das montanhas de Seir. Eram em grande número, e Judá e Benjamim eram poucos, eram pequenos, por conseguinte, estavam em menor número. E Josafá poderia se desesperar. Josafá poderia deixar de ser crente, deixar de servir a Deus, porque ele vai dizer na sua oração: ora a Deus, a terra que o Senhor nos deu, querem nos colocar fora da mesma, querem nos colocar fora da nossa terra, propondo guerra contra nós. Então os amonitas, os moabitas e os habitantes das montanhas de Seir vão então para pelejar contra Josafá e o reino de Judá e Benjamim. Eram em menor número, mas uma coisa era certa: apesar de serem em menor número, mas serviam a um general de guerra que nunca perdeu batalhas, o nosso Deus. Amados e amadas em Cristo Jesus, quantos que quando vem o volume da luta, quando vem as ondas bravias do mar, quando sentem o efeito negativo das ondas bravias do mar, do vento que assopra, querendo derrubar-te, querendo fazer você cair, quantos que quando vem isto, a luta bravia, a luta que se engrossa a cada dia, se desesperam, desistem, param no meio do caminho, mas esta não é a solução. A solução foi encontrada por Josafá. Ele foi orar ao Senhor. Todavia, além de orar a Deus, ele vai apregoar um jejum. Ele apregoa um jejum em Israel. Versículos 3 e 4, ele vai apregoar um jejum ali em Israel, que era composto por Judá e Benjamim. Oração e jejum. Ele vai clamar e vai buscar a Deus, que é a melhor saída, é a melhor solução para mim, para você, em meio às lutas e em meio às provações. E no versículo 11, Deus envia Jaaziel para dizer ao povo de Israel, para dizer a Judá, a Benjamim e
a Josafá, a Judá, a Benjamim, a Israel, que era aquela época, para dizer o seguinte: esta peleja não é vossa, mas esta peleja é do Senhor. Esta peleja é do Senhor. Amados e amadas em Cristo Jesus, a oração de Josafá foi ouvida. A oração de Josafá, além de ser ouvida, foi atendida pelo nosso Deus. Lembro-me de Isaías, capítulo 59, vai dizer Isaías que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não nos possa ouvir. É Deus ouvindo as nossas orações. Suas mãos não estão encolhidas para que não possa nos abençoar. É Deus respondendo às nossas orações. Quando chegamos com o coração contrito e quebrantado diante de Deus, em obediência a Ele, subalterno à vontade dEle, certeza absoluta, além de nos ouvir, Deus também nos abençoa. Estende a mão para nos abençoar. Deus envia Jaaziel. Jaaziel no hebraico significa Deus ouve, Deus olha, Deus vê, Deus olha, Deus contempla. Parece que Deus está alheio às dificuldades, problemas, lutas e provações que enfrentamos. Parece que Deus está alheio àquilo que passamos e enfrentamos. Deus não vê, não contempla, não olha aquilo que passamos e enfrentamos. Mas fica tranquilo, amado e amada em Cristo Jesus. Pode até ser que Deus esteja no silêncio, na minha e na tua vida, mas no silêncio Deus age, no silêncio Deus guarda, no silêncio Deus está moldando o teu caráter, forjando você conforme a vontade dele, forjando o teu caráter e moldando-te conforme a soberana vontade dele. Amados e amadas em Cristo Jesus, o verso 17, nesta peleja não terá que pelejar. Mas por que não pelejar? Porque quem peleja por você é Deus. Quantas vezes tentamos colocar as nossas mãos, 5 dedos em cada mão, 10 dedos no total, para tentar resolver a nossa situação, tentar resolver o nosso problema, dar um jeitinho brasileiro à situação que enfrentamos, dar um jeitinho à la Sara, a situação que enfrentamos. Sara era a esposa de Abraão, e vendo que tinha promessa de Deus para serem pais, de uma grande multidão, mas Sara era estéril. Além de ser estéril, estava envelhecida, não tinha solução plausível para que a promessa de Deus se cumprisse. E a solução que ela encontrou foi que então utilizar-se de um costume que havia à época. E então ela chama Abraão, seu esposo, e diz: olha, deita-te com a nossa escrava Agar. Em nossa época pode isso acontecer. Tenha um filho dela, e o filho dela será filho meu. E aí a promessa de Deus se cumprirá. Então seremos pais de uma grande nação. Mas Deus não age conforme age o homem. Deus não pensa conforme pensa o homem. Todavia, os pensamentos de Deus são de paz e não de mal. Jeremias 29, versículo 11. Para nos dar o fim que desejamos, para nos dar aquilo que almejamos, sonhamos e nele esperamos. Mas o tempo é dele e o modo de agir também é o modo de agir de Deus. Amados e amadas em Cristo Jesus, como diz Kemble, fica tranquilo, Deus está contigo e esta peleja é do Senhor na minha e na tua vida. E aí Deus vai dizer, aleluia, 2 coisas importantes para o povo de Israel, para o povo de Judá e Benjamim. Parai, estejai de pé. Parai e estejai de pé. Parar. Mas parar porque quando alguém para, ele reflete naquilo que deu errado. Se deu errado, tentará consertar para que não dê mais errado. Ele então, além de refletir, ele tentará consertar, irá consertar o que deu errado. Quando Elias estava no Monte Carmelo diante do povo de Israel, e ele vai orar a Deus, pedindo que Deus mandasse fogo, que Deus respondesse com fogo, mas antes disso, Elias parou. E quando Elias para, ele olha, contempla o que estava errado, porque quando o homem está ansioso, andando como barata tonta, de um lado para outro, ele não contempla, não vê o que está errado, e então continua fazendo errado. Mas quando nós, eu e você,
paramos, refletimos no que está errado. Disse o apóstolo Paulo acerca da Santa Ceia: cada um reflita-se a si mesmo. Então, refletindo a si mesmo, coma deste pão e beba deste cálice, melhor dizendo. Quando Elias conserta o altar, repara o altar, ele então, depois disto, vai pedir o fogo do alto, e desceu o fogo do céu em resposta à sua oração. O altar hoje simboliza a minha e a tua vida. Quando paramos e refletimos o que está errado em nós, não está errado em Deus, porque a resposta está demorando de vir. Não está errado no cônjuge, no pai, na mãe, no filho. Procuramos bodes expiatórios, mas não, refletindo a nós mesmos, procurando o que está errado, consertando o que está errado, para que Deus possa agir. Porque Deus não age na ansiedade, Deus não age em altar desconcertado. Primeiro conserta o altar, primeiro arranca a ansiedade, primeiro arranca o que não provém de Deus, e depois Deus irá pelejar as tuas guerras. E Deus pelejando as tuas guerras, a vitória é certa para a glória de Jesus. Estejai de pé, parai e estejai de pé, porque prostrado, caído, amuado pelos cantos, jamais a vitória virá. O que Satanás quer é que eu e você pensemos que somos vítimas. Eu sou vítima, coitado de mim, ninguém me quer, ninguém me deseja. Na igreja onde reúno, não sou visto, não sou contemplado, as lutas me acham, somente me acham os problemas, mas sou tido como um nada aos olhos de muitas pessoas, aos olhos de muita gente. Aquele que é vítima está preocupado demais, está ocupado demais, melhor dizendo, em suas mazelas, em sua, aleluia, num abandono que sofre, e não tem tempo de estar de pé, e não tem tempo de consertar o altar, e não tem tempo de buscar a Deus. Está ocupado demais nas suas mazelas. Amados, esta é a vontade do inferno, que estejamos como vítimas, mas na verdade somos vitimizadores e não vítimas. Quando nos conscientizamos que somos vitimizadores, nos vitimamos a nós mesmos. Quando o nosso altar está desconcertado, somos os algozes e não as vítimas. Então, percebendo que a falha está em nós, consertando o altar, estamos então abertos para que Deus venha agir na minha e na sua vida. Amados e amadas em Cristo Jesus, só vai ver a salvação aquele que para, reflete, estar de pé e não prostrado. Então, disse aí Jaziel para Josafá: parai, estejai de pé e veja a salvação que Deus vos dará neste dia. Só vê a salvação, só vê o livramento, só vê a exaltação, só vê a vitória aquele que para, reflete e está de pé e não prostrado diante de Deus. Amados e amadas em Cristo Jesus, quem está de pé não teme, quem está de pé não se assusta, quem está de pé sai ao encontro e não se acovarda. No versículo seguinte, 18, ali Jaziel vai dizer: não temais, não vos assustei, mas saí ao encontro. Quem está de pé não se assusta, não, jamais. Quantos que não estão de pé, estão caídos, prostrados, e se assustam com a luta, se assustam com a tribulação. Lembro-me do povo de Israel, se temeram, ficaram temerosos diante de Golias. Golias afrontou o exército do Deus vivo e temeram, ficaram acovardados. Quem está prostrado teme, quem está prostrado, ele se assusta fácil na primeira luta que surge, mas quem está de pé sabe, quanto maior a luta, maior será a vitória para a glória de Deus. E não há vitória sem luta. Antes da vitória, a luta vem, mas vem para forjar o teu caráter e moldar-te conforme, aleluia, a vontade do nosso Deus. Amados e amadas em Cristo Jesus, não temas, nem vos assuste, mas saí ao encontro. Quem está de pé não foge da luta, não foge do problema. Quantos, quando vem um problema, fogem, vão embora, correm,
a léguas, mas quem está de pé diante de Deus sai ao encontro da luta, enfrenta a situação, enfrenta o problema, mas sozinho não, jamais. Com Deus e com as armas não humanas, não do inimigo, mas com as armas espirituais. Amados e amadas, é em Cristo Jesus. E aí Deus deu uma estratégia para o povo dele: louvar. Aleluia, louvem a Deus, louvem ao Senhor. E então Josafá apregoou que louvassem a Deus. Olha, a luta está vindo, a luta está aguerrida, os inimigos estão aí à espreita, os inimigos estão à volta, os inimigos estão ao derredor. E louvar parece um paradoxo, louvar, mas sim, Deus quer que você louve, mediante a luta, mediante a dificuldade, mediante o problema. Louve, cante a Deus, porque Deus é contigo para te exaltar. E quando você louvar, a vitória vem, certeza absoluta, porque certamente você estará na posição que Deus quer que você esteja. Quando louvaram, quando colocaram-se de pé, quando pararam, colocaram-se de pé, refletiram, é quando louvaram, a vitória veio. No quarto dia, vai dizer então, os versículos 22, 23 e 24 são as estratégias de guerra. E o versículo 26 vai dizer: saíram para o vale de Beraca no quarto dia. Vale de Beraca significa vale de louvor, vale de salvação, vale de bênção. Vale de Beraca é vale de louvor. Louvaram quando viram os inimigos mortos, todos caídos, todos prostrados, todos derrotados, aleluia, caídos ao chão, mortos, quando saíram e foram para pegar então os despojos, alegres, saltitantes, aleluia, regozijantes, porque a vitória foi certa. Mas uma coisa é certa, há um segredo aqui: louvaram no vale de Beraca, louvaram no vale da bênção, louvaram no vale de louvor, louvaram quando viram a vitória, mas só louva na vitória, só louva na exaltação, aquele que primeiro louvor na luta, aquele que primeiro louvor na angústia, aquele que primeiro louvor no deserto. Se você não louvar no deserto, jamais louvará na exaltação. Então hoje, no dia de hoje, louve no deserto, porque com certeza absoluta, na exaltação você irá louvar. Fica nesta palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã, e tenha um dia abençoado em Cristo Jesus.